da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Tito Vieck, dentista por 50 anos, eu imagino que boa parte ou na totalidade é aqui em Blumenau. Prazer tê-lo aqui no programa, Tito. Muito obrigado, fico lisonjeado em ter vocês assim para expressar alguma coisa nesse período de experiência que a gente teve, né? E sempre trabalhei em Blumenau após a graduação em Florianópolis em 1964, começando o trabalho aqui em Blumenau e até hoje persisto aqui e, se Deus quiser, por muitos anos ainda. Bom, o senhor é de origem alemã, nasceu aqui mesmo em Blumenau ou não? Nasci em Blumenau. Aqui na região da Alameda, não? Não, é na Itopava Central. Lá onde, digamos, a comunidade germânica hoje ainda é forte. Imagina, 70 anos atrás? É verdade. É bastante forte essa influência, a cultura, mas de descendência, vamos dizer assim, de bisavós e tataravós que vieram da Alemanha, né? O senhor pesquisou um pouquinho sobre a história da família, sabe um pouco sobre... Muito pouco, porque a família, quando emigrou para o Brasil, eles se instalaram aqui como o Brasil sendo a nova pátria. Então, os laços que tinham com a Alemanha, que na época também seriam difíceis de estreitar por falta de comunicação e correspondência e, enfim, os meios de comunicação difíceis naquele período. Então, talvez seja uma das razões também. Mas a adaptação no Brasil foi assim completa e nenhum antepassado pensou em retornar à Alemanha, né? Todos fizeram a vida aqui e eu acho que é um país maravilhoso, né? O seu pai, por exemplo, era dessa linha da saúde também, ou o senhor que abriu esse caminho? Eu abri esse caminho, né? Meu pai, ele era professor e depois estudou contabilidade, exerceu essa atividade na companhia Jensen, naquele período, né? E depois foi morar em São Paulo. Morou em São Paulo e morou em Santos também. Eu quero só abrir um parênteses, porque eu acho que o senhor tem boas lembranças da companhia Jensen, né? Lembranças tenho. Nesse período da companhia Jensen, na verdade, eu saí de Blumenau, criança, tinha 3 anos de idade, e aí então nós vimos a Blumenau periodicamente, onde visitava os amigos da companhia Jensen lá, e me lembro desse período, me lembro da estrada de chão, da Itopava Central, me lembro da comunicação precária também, né, daquela localização para o centro, né? A Itopava Central era bem mais longe que hoje, né? Do ponto de vista das condições que se tem, né? É verdade. Hoje fica mais perto, né? Naquela época, o pessoal, o meio de transporte, você não lembra dos primeiros carros aqui em Blumenau ou não? Sim, bem, eu me lembro quando vinha para cá naquele período, isso na década de 50, é natural, tinha automóveis, tudo, e comunicação com ônibus para aquela região era talvez 3, 4 vezes por dia só, né? Então era um local assim, que vivia mais no isolamento, assim, né? Então essa lembrança eu tenho, né? E o senhor é de família numerosa, como era comum na época, ou poucos irmãos? Não exatamente, é uma família atípica, porque eu sou filho único. Olha só. Não tenho irmãos, né? Meus pais, após o meu nascimento, a minha mamãe não pôde ter mais filhos, e então ficou, vamos dizer assim, apenas eu como filho único, e uma experiência que eu não conhecia, ter irmãos. Então, talvez por essa razão eu tenho 5 filhos, que meus filhos todos têm, então, bastante irmãos, né? Ah, sim, daí. Pois é. E o que o senhor lembra da infância? A minha infância, eu diria assim, que a lembrança é mais quando eu cresci em São Paulo, porque até em Blumenau, naquele período até os 3 anos, a lembrança é muito vaga, né? Mas em São Paulo, me lembro quando morávamos em São Paulo, primeiro, até os 9 anos, né? Então, escola, amigos brincando na rua, andando de bicicleta, jogando bolinha de gude. Naquela época era possível fazer isso? Na rua, em São Paulo. Morávamos no bairro da Lapa, né?
Mas quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai mudou-se para Santos. Dos 9 até os 15 anos, então, moramos em Santos. E aí, então, a lembrança mais precisa, porque pratiquei esporte, eu fazia natação. E, enfim, também brincando na rua, andando de bicicleta na rua, que era possível naquele período. É porque hoje em dia, nem aqui em Blumenau, era uma cidade tão tranquila, né? Hoje já não é mais assim, né? Blumenau mudou muito rapidamente, né? Porque meus filhos ainda brincavam na rua, também faziam brincadeiras assim, com os vizinhos, né? E era possível naquele período, né? O Ricardo nasceu em 65, o Roberto 67, né? Então nesse período deles crianças ainda Blumenau era bem tranquila, né? Bom, e o senhor falou há pouco que praticava esportes, é normal? Qual criança, né, não gostava de esporte? Eram esportes diferentes, claro, do dia de hoje, né? Porque naquela época qualquer cantinho, qualquer espaço dava para jogar futebol, por exemplo. Mas não, o esporte que eu praticava era natação. E natação, Santos, na época, tinha 2 clubes muito fortes dentro do estado de São Paulo, assim, que praticavam natação e tínhamos na nossa equipe campeão brasileiro, né? Tanto infantil, uma moça campeão feminina e um nadador também, que também era recordista brasileiro. Então, em Santos, se praticava natação de uma forma muito séria já naquele período. Isso no ano de 57. Pois é. E aí, lá em Santos, surgiu para o mundo melhor o rei do futebol, Pelé. Foi. E o senhor, imagino que viu Pelé jogando? Sim, no início dele, no início da carreira dele, eu não frequentava tanto assim a Vila Belmiro, mas às vezes ia ao campo lá, onde cheguei a assistir o Pelé jogar, um gurizote ainda, né? O senhor não despertou uma paixão santista, não? Pelo clube de sim, futebol? vamos dizer assim, eu torço pelo Santos, mas nunca assisto uma partida de futebol, né? A torcida fica no coração. Agora, Tito, sobre a escola, né? Claro que eram outros momentos, uma outra época bem diferente. Foi lá, no tempo de escola, que despertou essa ideia de seguir para a odontologia ou veio mais tarde isso? Isso veio mais tarde, né? Porque, como eu falei, aos 15 anos, meu pai retornou a Blumenau, onde então eu concluí o ginásio, que na época fazia-se o ginásio, depois o segundo grau seria o científico, que eu completei, e nesse meio tempo fui servir o Exército, no Rio de Janeiro, e na volta completei o científico e fiz o vestibular para odontologia. Então, nesse período de terceiro científico é que eu me defini mais pela odontologia, porque eu tinha muita a sensação de inclinação para áreas médicas, assim. Então, estudar ciência, química ou biologia, isso para mim era muito fácil. Enquanto que matemática, a língua portuguesa sempre foi uma dificuldade para mim, né? Aquela identificação com a biologia já era então eu sabia que tinha uma tendência para essa área, né? Então escolhi odontologia naquele período, né? E fiz a faculdade em Florianópolis. A graduação foi em 1964, né? E aí daí em diante, então, uma vez estabelecido, só trabalhar, né? Então trabalhamos. E aqui em Blumenau, o senhor estudou aonde? No Colégio Pedro II. Aqui do lado. Aqui no colégio vizinho. Só que eu morava na Itopava Seca, né? Falam maravilhas do Pedro II. Era maravilhoso. E posso dizer que, na época, não havia em Blumenau cursinho pré-vestibular. Então, terminei o terceiro científico, fui prestar o vestibular em Florianópolis e passei em primeiro lugar, somente com a formação do Colégio Pedro II. Então, nós tínhamos professores excelentes, assim, muito dedicados, muito competentes, que sem cursinho, sem nada, me privilegiou, vamos dizer assim, com essa facilidade para entrar na faculdade. Alguns dos professores que fizeram história no Pedro II e que falam, né, maravilha, até com saudosismo, sentaram aqui comigo no programa. Um deles posso lembrar, para falar dos outros também, o professor Olivo Pedrão. Sim, esse é posterior ao meu período.
Meu tempo de Pedro II, nós tínhamos lá o professor Floriani, professor Gerlach, professor Lothar Krick, professor de Química e Física, aliás, Química e Biologia, no científico, né? Excelente professor, muito rigoroso na exigência, mas sabia ensinar. Então, graças a essa formação, eu me saí muito bem. Eu quero, Tito, só abrir um parênteses nessa questão da educação. Na época, os alunos eram mais interessados do que hoje, os professores eram melhor preparados ou o sistema era outro da educação? Eu penso que era o sistema, né? O preparo dos professores era bom, a exigência deles era cumprida, o professor era autoridade na sala de aula. Era respeitado. Era respeitado, né? Hoje a gente ouve um pouco que alunos não dão muita atenção ao que o professor fala, e eu penso, não tenho a vivência no momento que está acontecendo assim, né? Mas quando o professor entrava na sala de aula, era silêncio mesmo, era atenção à aula. Isso mais tarde mudou, eu penso. Eu tenho essa ideia, e acompanhando o seu raciocínio e de outros, assim, de cabelos brancos, né, a gente sente que há uma forma de falar dos professores olhando como um olhar de mestre, algo assim. Verdade. Né? Exatamente. A eles nós tínhamos que agradecer a nossa formação. E a exigência, os nossos pais também, na época, nos educavam de uma forma assim correta e severa até, né? E os professores eram uma continuação disso do que a gente recebia em casa. Então, o professor falava silêncio, era silêncio, né? E então o respeito era muito grande, né? São boas lembranças daquele período, né? Doutor Tito, a gente já falou um pouquinho que o senhor tinha essa aptidão para as áreas de saúde, né? Sim. Mas teve aquele momento que o senhor se decidiu pela odontologia, aquele momento da escolha. Foi uma escolha pessoal, influência familiar, lá na escola, alguém disse, esse é o caminho? Não, não foi influência familiar, eu acredito que uma decisão pensada, uma vez que me interessavam as áreas médicas, né? E a medicina naquela época como agora, então era um curso de 5 anos, odontologia 4 anos, né? E me levou mais assim a um curso mais com menos tempo. E odontologia, a gente, por informação de outras pessoas, assim, era uma carreira, vamos dizer assim, bastante carente em Blumenau até. Nós tínhamos em Blumenau, na época que eu saí da faculdade, éramos em 13 dentistas, né? Hoje são 600, né? Então veja a diferença. Então talvez a oportunidade de trabalho e a tendência para a odontologia além disso, quer dizer, como eu falei, áreas médicas, né? Também influencia muito a habilidade manual. Quer dizer, tanto o dentista como o médico que vai fazer uma cirurgia tem que ter bastante habilidade. Eu acho que isso é uma condição importante. Não somente a facilidade para estudar essas ciências biológicas, né? Mas também uma habilidade manual, eu acho que leva a um sucesso profissional, né? Doutor Tito, a gente faz um breve intervalo, toma uma água, e aí nós vamos voltar para falar desse quase meio século que o senhor atua na área da odontologia. Pode ser? Pode ser, perfeitamente. Tito Vieck, dentista, é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Dr. Tito Vieck, que está na atividade da odontologia há 50 anos. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, é verdade. Como passa rápido o tempo. Como passa rápido. Inclusive a própria idade a gente não percebe. Aí eu até posso citar um pensador chinês, Confúcio. Ele disse que a gente deve se perguntar que idade a gente teria se não soubesse a data de nascimento. Eu penso dessa forma, assim, eu não olho para a data de nascimento, eu vejo como eu me sinto, como eu posso atuar no trabalho, como posso me aperfeiçoar, enfim, a dedicação ao trabalho continua igual como sempre foi, apesar dos anos passarem. Em algumas profissões a vocação fala mais alto, mas gostar do que a gente faz talvez seja o mais importante, né? Eu concordo muito com isso. Eu acho que tendo paixão pelo trabalho, o trabalho deixa de ser trabalho, né? Então, nós temos uma atividade assim, quando a gente gosta, a gente não percebe, não olha para o relógio e procura se aperfeiçoar, procura se sempre ter assim, sempre um bom atendimento para o nosso paciente. Por falar em perfeição, o ser humano precisa buscar essa perfeição, independente da área que ele atua. É lógico que as ferramentas ajudam, né? O senhor passou por essas etapas, muitas, né? Sem dúvida. A grade científica, vamos dizer assim, é muito importante para a formação da gente. Mas dependemos também, no nosso trabalho, de equipamentos, dependemos assim de muitos medicamentos também, produtos usados para recompor dentes, enfim, e isso existe, felizmente, um contínuo aperfeiçoamento, uma melhora constante. Se percebe que todo ano surge técnicas ou materiais novos que nos facilitam e melhoram o nosso trabalho, né? Bom, é claro que lá atrás, como dissemos, não tinha o equipamento que tem hoje. Hoje o senhor, Verdade. antes de fazer qualquer intervenção, pode fazer uma imagem para saber o que pode ser feito, um diagnóstico mais preciso, né? Sem dúvida nenhuma. A exatidão hoje é bem maior do que nesse período inicial, assim, né? Temos muito mais ferramentas para uma precisão mais adequada para resolver problemas de pacientes, né? Então, hoje temos não só mais facilidade em reconhecer como diagnóstico, como também de como resolver o problema da melhor forma, de maneiras muito mais previsíveis, né? Doutor Tito, o que te acompanha desde o começo lá? Alicate? Ainda? É muito raro, né? Existe o fórceps, assim, em pouquíssimas situações se usa, porque existem outras técnicas já mais próprias para determinadas situações. A famosa broca. Essa é importantíssima. Essa te acompanha? Importantíssima, acompanha. A alta rotação com brocas diamantadas, isso sempre foi assim um instrumento muito importante, né, na resolução de problemas assim, né? Diz que o que assusta ou preocupa o paciente é o som que a broca emite, o aparelho. Melhorou um pouco já, mas mesmo assim, né, nesses anos todos, não é tão perceptível Então, essa melhora, não. Não é o dentista que assusta, é a broca. Ou já caiu esse mito? Também caiu, porque só o que incomoda é o barulho, vamos dizer assim, o ruído que assusta um pouco, né? Mas fazendo um trabalho insensível, quer dizer, com anestesia local, a gente poupando o paciente de sentir dor, ele vem com mais tranquilidade para o tratamento, né? E a própria anestesia já tem maneiras mais modernas, porque a nossa seringa Carpulli, que usamos sempre, ela foi inventada em 1917 e ainda está em uso em odontologia. Mas já temos sistemas mais modernos por computador para aplicar anestesia e por força hidráulica. Então, é uma anestesia que não dói ou praticamente não dói nada. Mas espera aí. Como é que a gente diz? A anestesia tinha uma época que ficava meia fácil, talvez, o rosto,
dormente por um bom tempo, hoje... Fica também. Depende do tipo de intervenção, a anestesia tem que ser adequada para aquele período necessário. Então, o tempo médio da duração da anestesia, se nós usamos anestésico sem vasoconstritor, vai ser uma duração talvez de meia hora. Se precisamos de mais tempo de intervenção, usamos um anestésico em que, em média, tem a duração de 2 horas. E tem anestésico que tem duração mais longa também. Em caso de cirurgias que praticamos com mais tempo, aí tem anestésicos que preenchem essa necessidade, né? Então, são 3 horas de anestesia, 4 horas de anestesia local, né? Pois é, naquelas coisas mais antigas, tinha a restauração, Isso. o material à base de chumbo, deixava o dente, né, aquele pigmento preto, escuro. É verdade, não, vamos falar, não é chumbo, era uma amálgama de prata. A amálgama era uma liga de mercúrio com limalha de prata, onde essa limalha de prata era em torno de 69%, e outros metais acompanhavam essa liga. E essa, então, fazia a restauração escura, né? Por sinal, muito durável, própria para pequenas restaurações, né? Mas hoje já ela caiu em desuso, não se usa mais, usa só restaurações estéticas, porque a estética é uma necessidade importante, quer dizer, o paciente precisa resolver seu problema de articulação, de oclusão, de mastigação, mas também quer a boa aparência, porque isso é um requisito necessário em qualquer situação. Digamos, né, que é o cartão de visita do sujeito, né? Perfeitamente, isso mesmo. Agora, o senhor iniciou na clínica geral, caminhou por uma especialidade nesses 50 anos? Sim, eu no ano de 1998, eu comecei a fazer curso de implantodontia. Em 99, fiz em São Paulo curso de 8 meses de cirurgia específica para implantodontia, cirurgias de enxerto ósseo. E em 2002, eu fiz início de 2002, né, eu fiz um curso de especialização em implantodontia também na Universidade Federal em Florianópolis. Essa foi uma técnica que ajudou a restaurar e recuperar o sorriso de muita gente, né? É verdade, não só sorriso, mas função. O implante, ele funciona semelhante ao dente natural. Porque nós tivemos uma época, e não é tão distante assim, que vivíamos numa época, as pessoas, às vezes por capricho, extraíam os dentes, pediam para extrair. Era falta de, vamos dizer assim, de cultura no sentido de conservação, né? Então era mais fácil um dente com um problema endodôntico, um problema com infecção, era mais fácil a exodontia, quer dizer, a extração do dente, do que um tratamento dentro da técnica que também permitisse a durabilidade dele. Então isso na época era mais imprevisível, então se era bastante radical, perdia-se dentes. Hoje é muito difícil. Quando eu falei aqui que tinha pessoas que por capricho tiravam todos os dentes, né? Às vezes por recomendação do profissional ou porque a pessoa queria, porque uma senhora um dia me contou essa história, a famosa chapa, a dentadura, porque ficava tudo igual, bonito. Era uma cultura, principalmente cidadezinhas mais do interior, essas coisas. Eu penso, vamos dizer assim, como eu, já há 50 anos, quando comecei meu trabalho, nós sempre fomos assim, na direção de conservar. E o paciente que fazia pedidos sobre certas condições para os dentes, né? Vamos tirar tudo, eu vou fazer uma prótese total. A gente sempre com boa recomendação, com boa orientação, conseguia mudar esse pensamento do paciente, porque o paciente ele podia fazer esse pedido por falta de informação. Muitas vezes, então, o paciente poderia pedir, vamos tirar todos os dentes porque eu não quero mais problemas depois. Mas, na verdade, tirando todos os dentes, começavam os problemas, porque uma prótese total, adaptada, ela com os anos faz perder a altura óssea, tanto da maxila como mandíbula. E essa perda óssea por compressão diminui essa estrutura, que mais tarde vai fazer com que uma prótese total não tenha mais
adaptação. Então, ela não segura, não é firme, o paciente não mastiga mais direito e tem esses problemas que aí começam. Mas ainda no país tem muita gente, né, que está com os dentes danificados ou sem eles, né? Sem dúvida. Isso é um problema de saúde. É um problema pública. De saúde, porque também depende do tipo de tratamento, né? Eu penso que se faz muito pela saúde da população em termos de saúde pública, mas na saúde pública existe pouca oportunidade de aplicar boas técnicas, tanto quanto ao tempo, quanto a materiais e burocracia. Então, acabam muitas vezes o dentista também, atualmente, ainda sendo bastante radical em situações que o dente podia ser conservado, mas porque não existe essa possibilidade de um atendimento preciso e correto nesse ambiente tão limitado. Doutor, eu sei que nessa área o assunto demanda de conversas longas, né? Mas quem quiser se tratar aqui com o doutor, a sua clínica funciona aqui na Alameda, né? E o senhor que falou durante o programa tem 5 filhos, boa parte acompanha os seus passos. Sim, veja bem, todos os meus 5 filhos, todos rapazes, estudaram odontologia. Tanto é que o caçula, o Felipe, ele está se graduando agora, este fim de ano agora, na Universidade Federal também em Florianópolis, né? Então, todos 5 seguiram a carreira do pai. Mas não por determinação do pai, foi escolha deles. Eles, naturalmente, sempre tiveram uma boa imagem da odontologia em função do fato de eu gostar tanto e nunca ser negativo com o meu trabalho. Eles, possivelmente, observaram isso e escolheram essa área profissional, né? E o senhor tem ideia de quantos pacientes o senhor cuidou, está cuidando aí nessa caminhada de 50 anos? Vamos falar milhares. Vamos falar muitos pacientes, sem dúvida nenhuma, né? Essa trajetória toda, onde eu trabalhei, vamos dizer, primeiro edifício lá do Holzwart, na Floriano Peixoto, depois no edifício Raco, junto com o Dr. Ari Ertzinger, depois no edifício Catarinense, mais 10 anos, e agora 34 anos aqui na Alameda, né? Então, essa foi a trajetória de trabalho. Então, tem muita coisa que passou, vamos dizer assim, pela vida profissional. Que bacana. Eu quero fechar o programa aqui, o senhor me contava em off, eu quero que o senhor conte aqui 30 segundinhos, porque quando o senhor veio de São Paulo, praticava lá natação, os treinos aqui, porque não tinha piscina, eram no Rio Itajaí-Açu? É verdade. Nós, no colégio Pedro II, onde eu estudava, junto com o professor de Educação Física, o professor Arruda, levei essa ideia a ele de formarmos uma equipe de natação. E ele incentivou e junto à turma nós então formamos uma equipe. E aconteceram naquele período várias competições no Rio Itajaí-Açu. Tínhamos a prova de 300 metros, que era a largada de frente ao América até a prainha e voltar, percurso de 300 metros. E outra prova que largava da ponte, da Ponta Aguda, e vinha até o América, uma prova de quase 1000 metros, né? E havia uma prova que saía da Itopava Seca até o América também, de 7.500 metros. Então, nós fazíamos essas competições. Nossos adversários aqui em Blumenau principais eram o Colégio Santo Antônio, que não chegavam nunca próximo, porque eu vinha com essa experiência e essa tecnologia de natação lá de Santos, com treinamentos assim já bem apropriados, o que não havia em Blumenau ou em Santa Catarina até. Pois é, e o rio, pelo menos a qualidade da água naquela época permitia. A água no Rio Itajaí-Açu era sempre clara, a cor amarela, raramente com enchentes e com chuvas muito fortes, mas senão a água era assim, aquela cor esverdeada, cor normal de um rio que não era poluído. Então era uma diferença muito grande para hoje, que o rio nunca mais teve essa cor. Imagina o cenário da época em meio à natureza. Doutor,
Quero te agradecer por ter nos atendido aqui, para Mais estar uma contando vez, um pouquinho da sua história. Eu também agradeço essa oportunidade e o que eu passei foi, vamos dizer assim, talvez para ajudar a outros terem uma vivência ou conhecimento da vivência desse período e o que a gente passou nesses anos. Muito obrigado ao Dr. Tito Vieck, dentista, que nos atendeu contando um pouquinho assim da sua história na área da odontologia, uma história de 50 anos, o que convenhamos não é pouco. O programa Nossa Gente está chegando ao seu final, te convido para seguir acompanhando a programação aqui pela TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.